obrigado. Foi um privilégio participar. Devo advertir, só numa breve nota, que aquele plano em que eu estou lá na Ponta de Sagres, aquilo é tudo verdade. Mas é mesmo. Aquilo demorou umas 4 horas a conseguir o efeito que está ali. Parece depois uma coisa de 30 segundos, mas a verdade chega a parecer o efeito croma, como nós dizemos em televisão, não é? Que é quase uma imagem que foi lá colocada, mas não, é a absoluta realidade. É aquilo que a tecnologia hoje permite, com drones, com gimbals, a fazer, de facto, tratar de forma interessante aquilo que é importante. E eu acho que este trabalho que fizemos aqui, todos, é um bom exemplo do que deve ser televisão pensada para servir o público, e nesse sentido também é, seguramente, permitir-me ao Presidente da RTP que eu diga, uma manifestação de serviço público efetivo, isto que vimos aqui hoje, e que seguramente vamos continuar a ver nos nossos canais hoje ao longo do dia. E, portanto, para olharmos um pouco aquilo que vimos de uma forma mais profunda, eu chamo os ilustres oradores convidados para esta tarde, a jornalista e escritora Alice Vieira, o antropólogo José Manuel Sobral e o sociólogo Pedro Baix. Isto penso que estava... São estas instruções. São as indicações, está certo. Então, boa tarde e bem-vindos. Eu tinha aqui... Para já tenho aqui isto, que vai voar pela sala mais daqui a pouco. Assim nós conseguimos fazer uma gestão do tempo como se prevê. Porque isto não parece, mas é um microfone e, portanto, o microfone estará à disposição para uma curta sessão de perguntas e respostas quando terminarmos nós aqui de falar. Tenho uma lista de perguntas, como é normal nestes casos, mas não resisto à tentação de lhes pedir, o Pedro estará mais identificado, porque é um consultor desde a primeira hora deste trabalho, mas lhes pedir uma imagem, uma frase, alguma coisa que lhes tenha ficado, disto que vimos, destes 50 minutos, num exercício rápido. Alice Vieira e as senhoras têm prioridade nestes momentos, já vamos falar também disso, da importância da paridade e sobretudo, da capacidade da preocupação com o género. Mas o que é que lhe ficou? Há ali tantas imagens marcantes, há ali tantos rostos, há frases... E há ali muitas frases, e há ali muitas coisas. Se calhar para os outros não foi assim tão importante, mas eu fiquei sempre com aquela imagem dos baloiços sem ninguém. Tantos miúdos iam para os baloiços e andavam nos baloiços, e ali há imensas imagens de baloiços sem ninguém. Depois os velhos, evidentemente, as minas que ficaram sem ninguém. Depois, quando se diz o que é que mudou, mudou tudo. E mudou tudo. E é preciso ver o que é que se vai fazer. Mas essas imagens, dos velhos ao pé das minas, que já não há. Depois também aquela imagem do casal com os meninos na Ilha das Flores, que, aqui falando muito francamente, eu não sei se era capaz de lá viver, mas isso a gente depois conversa. Essas coisas realmente ficaram muito, e depois mas isso fica para depois, eu como sempre vivi com velhos, estou a vê-los como eles realmente, os meus, há 70 anos, apesar de tudo, eram diferentes, e como estes, apesar de todas as diferenças e o que há para fazer e para mudar, são diferentes também, no melhor sentido. Portanto, eu gosto muito de tudo o que tem a ver com velhos, porque, como eu digo, sempre vivi com eles. José Manuel Sobral, o que é que lhe fica? O que é que marca? Fica-me uma imagem angustiante. Fica-me uma imagem de angústia que penso, aliás, corresponde, no fim de contas, ao conteúdo geral do documentário, que é um documentário, digamos, que faz uma análise do passado recente e aponta para perspectivas, em termos da população portuguesa, representar um contingente muito mais reduzido em 2080 do que é dos nossos dias. E penso que as próprias imagens, a própria tonalidade sombria das próprias imagens, os próprios cenários são uma parte dessa mensagem que se quer fazer passar, que é: temos um futuro angustiante, temos um futuro problemático pela frente. Portugal é um país de sol, mas aqui não é as praias nem a luz solar o que predomina. São, e penso que é adequado em relação à imagem e ao discurso, são, evidentemente, tons de interrogação, tons mais sombrios. A imagem, por exemplo, de um país despovoado está ali claramente
porque é ela que predomina sobre a imagem de uma Lisboa que é relativamente sobrepovoada. Portanto, há aqui incerteza, mas há também aqui angústia neste retrato do Portugal no presente. Também haverá pontos de fuga, mas já lá vamos. Pedro, surpreendeu alguma coisa? O Pedro esteve, como disse, como consultor desde a primeira hora. Ao ver o produto acabado, o que é que lhe chama mais atenção? Surpreenderam muitas coisas. Em primeiro lugar, eu acho o documentário muito bonito. Acho que quando o vemos, percebemos que somos nós, não é? Somos nós, os portugueses, que estamos ali representados nas suas diferentes dimensões e que somos aquilo no futuro que quisermos ser a partir de agora. Ou seja, que o passado passa muito por aqui, mas o futuro temos-lo todos à nossa frente e, portanto, podemos partir daqui para, de facto, pensar um país não totalmente diferente, porque, como disseram ali vários dos colegas, isso já não é possível, mas seguramente um país que terá que ser diferente para não morrermos. E o próprio título é um murro no estômago, não é? Nascer para não morrer é um fantástico título que apareceu aqui e que nos dá esta indicação do que será o futuro. Vamos olhar para ele também, seguramente, partindo deste presente, Alice Vieira. Como é envelhecer hoje em Portugal? Eu acho que não se pode dizer como é que é envelhecer hoje em Portugal, porque as pessoas envelhecem em lugares diferentes, com apoios diferentes. É muito diferente uma pessoa envelhecer com a família à volta, não tem problemas económicos em Lisboa, é muito diferente do que uma pessoa envelhecer, aí está, ou nas aldeias, onde não vai ninguém, onde eles estão sozinhos. Portanto, é conforme o sítio onde as pessoas estão e a vida que as pessoas têm. Eu conheço gente que envelhece muito bem, que anda mas também conheço outros que não é tanto. E não é preciso ir aqui para esses sítios mais longe, mesmo em Lisboa. A minha freguesia é uma freguesia muito envelhecida. Eu via que eu ia ali ao café, não havia ninguém, e acabei por apanhá-los, não é? E o que é que nós fazemos? Todos os meses temos um encontro, fala-se de livros, fala-se só com as velhotas lá do sítio. E aquilo tem resultado muito bem, porque elas estão ativas, só que, repare, e todos nós sabemos isso aqui, e nem foi preciso há muitos anos, mas há alguns anos, uma mulher não ia sozinha a um café, não ia. E, portanto, era preciso alguém para as trazer. E eu, como digo, tenho muita prática dos velhotes e gosto muito de estar com eles. Tendo sempre a fazer isso e a falar com eles e estar com eles e divirto-os e depois às vezes pedem para ir para a minha mesa para conversar, porque eu converso muito, eles não têm com quem conversar, que é outra coisa. Eles estão em casa e não têm ninguém com quem falar. Portanto, envelhecer é muito diferente. Eu, por mim, acho que envelheço bem, mas eu tenho uma vida muito ativa, e ando por aí, ando por lá, o que também é importante, a saúde não vai mal, mas há outras pessoas a quem isso não acontece. O fator determinante é o relacional. Eu acho que o fator determinante é o relacionar-se, para já. Além da saúde, como é evidente. Além da saúde, mas mesmo com pouca, digamos, é o relacionar-se. As pessoas estarem com as pessoas, é gostarem de estar com as pessoas. Porque aquela ideia que tem, os velhinhos, então esta coisa dos velhinhos, que é uma coisa horrorosa. Eu aqui há dias estava no IPO e havia uma das senhoras que estava lá a ajudá-los, o que é ótimo, um senhor realmente idoso e ele não estava a conseguir tirar a ficha, e a senhora dizia-lhe assim, anda cá que eu tiro, senta-te aí. Eu disse, onde é que a senhora o conhece? Está a tratar por tu. Infantilizar Infantilizar, exatamente. Portanto, nós temos que o tratar bem, não os infantilizar e deixá-los fazer aquilo que eles, no fundo, gostam de fazer e não têm com quem. É isso, mais. Estamos a falar do envelhecimento, José Manuel Sobral, também porque é uma fatalidade. Ou seja, e pode ser uma coisa boa. A tendência é estamos a envelhecer, vamos ser em 2030 um dos países mais velhos do mundo, hoje já somos dos mais velhos da Europa, mas verdadeiramente todos queremos viver até mais tarde, de preferência com saúde. Mas pegando nesta ideia da Alice Vieira, o nosso envelhecimento hoje é melhor, é mais suportado, é mais apoiado, ou pelo contrário, o mais velho em Portugal está mais isolado, mais sozinho, mesmo na cidade grande, a única onde há mais população do que havia há algum tempo? Eu penso que estamos a falar de situações e de experiências de velhice extraordinariamente diferenciadas. Certamente, quando se é pobre, quando se vive num lugar muito isolado, numa aldeia do interior, pouco acessível a determinado tipo de serviços,
E se junta a isso, ainda como corolário, uma rede familiar com pouca capacidade para visitar, por exemplo, os pais ou os avós ausentes, porque, por exemplo, se emigrou para a França, para a Alemanha ou para Lisboa e se tem poucos recursos, essa é uma situação que poderá levar a uma experiência de velhice mais amarga. Não necessária, porque há, evidentemente, experiências individuais e o modo como as pessoas se relacionam individualmente também tem muita importância. Mas há, evidentemente, os constrangimentos. Mas permita-me interrompê-lo. Genericamente, se nós fizermos um corte naquilo que é a realidade hoje do país e o que era há 40, 50 anos, e o José Manuel Sobral conhece muito bem o país, vive-o por dentro, o interior, o litoral. Lembro da nossa conversa de dizer que nasceu em Viseu, conhece bem o Douro, que viveu o Alentejo por dentro. Genericamente é possível dizer hoje se é mais fácil envelhecer do que era nos anos 60? Não é uma resposta fácil. Eu diria, se estamos a pensar em cuidados de saúde e outros cuidados e outros apoios, com certeza que sim, porque existe uma rede muito importante de instituições estatais e de instituições que não sendo estatais, como as misericórdias, também vivem, digamos assim, dos nossos impostos e desses auxílios. Existem um conjunto de agentes preocupados com os mais velhos, com as suas situações de solidão e de carências, etc. Desse ponto de vista, há evidentemente uma grande melhoria em Portugal, como houve em toda a Europa no pós-guerra, que tem a ver com o desenvolvimento do Estado de Previdência e do Estado Social. Há também uma outra dimensão, que não será a mesma para todos, depende da sua experiência de vida, que se prende com aquilo que o filósofo Gésio referiu. Há envelhecimentos muito ricos e muito criativos. Não há nada que determine que uma pessoa aos 60 e tantos anos ou 70 está acabada. Pelo contrário, pode estar num momento muito frutuoso, e eu poderia citar diversos exemplos. Até porque, porventura, mais disponível em termos mais de tempo, disponível, não apenas para a família, isso também foi dito, e para apoiar os filhos e os netos, mas também muito para criar disponível em termos de criação intelectual, em termos de criatividade económica, etc. Não há uma barreira exatamente aos 70 anos, mas é evidente que essa experiência que pode ter um académico, um filósofo, um músico, um jurista, um economista, uma pessoa, por exemplo, liberta de constrangimentos muito grandes, não é a mesma experiência que tem alguém que trabalhou no campo ou na construção civil e que tem a coluna deformada aos 50 ou 60 anos e tem problemas muito graves. As nossas experiências subjetivas, embora não absolutamente determinadas, também têm a ver muito com o trajeto social e com a condição social que foi a nossa. Agora, voltando ao princípio, de um modo geral, tentando eu abstrair do que vejo e das experiências... O que nos traz até esta angústia não é necessariamente um mau caminho, não é? Não. O que nos trouxe até aqui foi, apesar de tudo, e mesmo o esvaziamento do país, uma melhoria substancial das condições de vida da população portuguesa. A população portuguesa viveu até aos anos 50, a população rural, mas não só, num estado de enorme pobreza e de enorme miséria. E embora ainda hoje sejamos um país relativamente pobre no mundo rico, a pobreza em Portugal não é a pobreza da África, não é a pobreza da Índia e de grande parte da humanidade, a pobreza em Portugal e do hemisfério norte, digamos assim, em geral, sobretudo do centro-oeste da Europa e da América do Norte. Mas essa população pobre, hoje, sendo pobres, tendo, por exemplo, um salário mínimo bastante abaixo do que é o salário mínimo em Espanha, não temos a miséria horrenda que ainda foi a de grande parte da população portuguesa há décadas e que só se saldou para a maioria durante séculos pela sua imigração massiva para fora do país e também para os grandes centros do litoral. Está ali bastante retratado também no nosso documentário. Pedro, retive uma frase sua de que o futuro já está, não é? O futuro é amanhã. E tentando alargar aqui o âmbito para um olhar demográfico mais amplo, estamos já a nascer menos e a morrer muito mais tarde. Isto é bom ou mau? Perdoando-se aqui o lado simplista da pergunta. Morrer mais tarde parece-me que é bom. Muitas das pessoas desta sala vão fazer 100 anos. Vão um dia fazer 100 anos e festejar esse aniversário com os seus familiares e amigos. Há 100 anos atrás, isso era praticamente impossível. Não é? Todos nós, ou cada um de nós, viveu mais até agora do que a maioria dos seus antepassados. E isso é necessariamente bom porque temos hoje mais tempo de vida e mais qualidade na vida que temos. Isso é, sem dúvida, importante. Nascer menos também não é necessariamente mau, porque como a demografia portuguesa não está isolada do mundo,
a população do mundo continua a crescer, significa que poderemos ter aqui algum equilíbrio entre os que nascem menos no hemisfério norte e os que ainda nascem mais, porque a transição demográfica não está ainda completada no hemisfério sul. Mas isto traz-nos grandes desafios, porque todos nós percebemos que o mundo é hoje muito desigual e que há fronteiras que separam não as demografias, mas os países e que impedem esse equilíbrio demográfico. O que significa que nós podemos estar a ser menos e mais velhos nos países do hemisfério norte, sobretudo nos países mais desenvolvidos, mas com estas nossas políticas podemos estar a condenar quem está no hemisfério sul a serem mais, mas a viverem menos, porque esgotarão mais rapidamente recursos que já são necessariamente escassos. Portanto, se há uma realidade demográfica que não é específica de cada país, ou se lo há cada vez menos, também não é uma realidade demográfica global onde se cruzem as populações no sentido do que eventualmente seria mais útil. Não. Os números são muito interessantes. O nosso primeiro bilhão da humanidade levou milhares de anos a ser atingido e aconteceu algures entre o século XIX e o princípio do século XX. Os 2 bilhões seguintes aconteceram até aos anos 60. E depois, entre os anos 60 e 1999, acrescentámos 4 bilhões à população anterior. Ou seja, aqui em 30 e poucos anos, crescemos 4 bilhões de pessoas. Aí desacelerámos um bocadinho e vamos demorar um pouco mais a acrescentar os próximos 4 bilhões. Mas todos percebemos que os avanços tecnológicos, os avanços da agricultura, os avanços da saúde não são suficientes ainda para enquadrar globalmente este aumento da população em tão pouco tempo. E isso é o nosso desafio global, que é, ao mesmo tempo, como é muito bem dito no documentário, tudo à nossa volta está a mudar, o clima está a mudar, as tecnologias estão a mudar, a economia está a mudar, a política está a mudar, e nós temos que adaptar a população a tudo isto, muitas vezes quando já cá estamos, quando já nascemos, e é um exercício de uma dinâmica muito difícil de avaliar e ainda mais difícil de planificar para o futuro. E estamos num mundo, já agora só para concluir, de alteração de facto permanente. Ou seja, esta ideia final, não é, da mudança que já não muda como se ia, neste caso com as migrações, de facto está, a identidade demográfica é mais volúvel, se calhar, do que alguma vez foi. Pois, e talvez ao nível identitário, e o José Manuel Sobral será muito melhor a falar disto do que eu, mas ao nível identitário, a nossa primeira constatação neste momento aqui, neste país Portugal, é que os portugueses não são um dado definitivo, são hoje um plano aberto onde vamos acrescentar novas camadas de quem vem de fora. E o mundo inteiro será assim. Ou seja, a nossa ideia identitária que nos fecha num plano perfeito vindo do passado, se no passado já não era verdadeiro, no futuro será ainda mais diferente. Portanto, este nosso título, José Manuel Sobral, Nós Portugueses, agora não está ali, mas podia estar, em bom rigor, é nós os que vivemos em Portugal? Não, nem só. Porque um grande número de percepções ou de pressuposições que os portugueses partilham quanto a identificarem-se com os portugueses e partilham a ideia de que têm um determinado tipo de antepassados míticos, os lusitanos, que têm um território e um país localizado primordialmente na Europa, que é Portugal, que têm músicas próprias, que têm uma língua própria, que têm uma história própria. Essa é partilhada pela diáspora portuguesa até o momento em que, passadas várias gerações, ela se pode diluir. Ou seja, encontramos-la espalhada, chama-se isso muitas vezes o nacionalismo à distância, entre os portugueses da Suíça, da França, da Grã-Bretanha, os luso-americanos, os luso-brasileiros, antes de se transformarem em brasileiros, alguns dos quais hoje se estarão a converter novamente em cidadãos portugueses, reivindicando a herança precisamente dos seus avós. Isso quer dizer que essa ideia de quem são os portugueses, evidentemente, é muito mais ampla do que aqueles que vivem ou viverão aqui. E isso é para outras populações. Nós não somos diferentes de outras identificações. Mas isso é, de alguma forma, uma vantagem, não vou dizer competitiva, mas uma vantagem tendo em vista a evolução demográfica? É uma circunstância de facto, podemos ver como uma vantagem, mas é um dado de facto,
que isso existe. Vantagem no sentido, deu o exemplo dos cidadãos brasileiros, de favorecer, de facto, a chegada de novos... Sim, é muito possível. E isso é que vai colocar um possível desafio a Portugal, não sei se muito forte, se menos forte, porque estas dinâmicas da imigração, como de qualquer outra, não dependem apenas do que se passa só em Portugal. Quer dizer, Portugal é uma parte do mundo mais global e até em termos económicos somos parte daquilo que antigamente se chamava a Divisão Internacional do Trabalho. Se houver aqui grande investimento, que não é apenas pela indústria portuguesa ou pelos serviços em Portugal, mas é um investimento que não depende apenas dos portugueses enquanto sujeitos individuais, não do Estado português, mas que depende da União Europeia e, digamos, da própria evolução da economia mundial. Se houver aqui grandes investimentos, é evidente que a situação que ali está poderia reverter-se, mas isto não depende só do Estado português, com consequências para a nossa identidade. E vai havendo algumas, evidentemente, na medida em que vão entrar em Portugal pessoas e novos cidadãos portugueses que se distinguem por traços que correspondem a certos não ditos da identidade portuguesa. Nunca se diz que a identidade portuguesa é maioritariamente branca, mas para muitos esse é um pressuposto. Tal como é um pressuposto, e partilhado pela maioria, por exemplo, que os portugueses são cristãos e dentro de cristãos católicos. Mas há mais cristãos evangélicos hoje do que houve antes. E houve ali uma alusão no filme, a possibilidade da migração vinda da África, vinda de outros locais, por exemplo, também ser... Os afrodescendentes hoje já são uma comunidade muito relevante. Exatamente, e trazerem evidentemente outras crenças, nomeadamente a crença islâmica, e de surgir evidentemente uma população da afrodescendente, uma população nacional e uma população que se pode definir como portugueses, mas que vai reivindicar o direito, se quiser, a uma identidade ifinizada, a uma identidade própria. Há afrodescendentes, como há afro-americanos, como há luso-americanos, como houve italo-americanos e por aí fora. Tudo depende, e é evidente que isso traz problemas a Portugal, como traz à Europa em geral e aos países que recebem imigrantes, que são as economias mais desenvolvidas, que têm a ver com os receios da população atual, não tanto em termos de perda cultural, que também os pode existir, mas também em termos da própria insegurança física. Deve-se dizer... Mas o Manuel Sobral estuda bastante as questões do nacionalismo, exatamente, do racismo. Está seguramente a pensar neste contexto de dificuldade em acolher. Não é? Sim, eu estou a pensar na possibilidade, evidentemente, de se poder intensificar em contextos de crise situações de xenofobia e de racismo, que são importantes, são sempre potencialmente graves, não creio que sejam neste momento particularmente graves em relação ao que se passa noutros países da Europa, mas também nós somos um país com um impacto relativamente débil da imigração até hoje. Não é por causa de uma determinada essência portuguesa. Mas se quisermos olhar para este problema da relação de Portugal, digamos assim, com a sua configuração pós-imperial desde a independência do Brasil em 1822, então temos que ver que isso também implica uma difusão enorme da língua portuguesa à escala mundial, que pode ter múltiplas dimensões, desde as existenciais, da autoestima, a outras, as económicas, etc. Portugal é uma língua à escala mundial presente nos diversos continentes, porque cada um desses países fala, e aí os portugueses terão também que se adaptar, cada um desses países fala um português desses países ou desses coletivos. E aí temos que ver como é que isso... Também têm sido feitos alguns esforços, uns mais controversos que outros, Alice Vieira, de aproximar os falantes da língua portuguesa. Não é? Os falantes da língua portuguesa e como estava a dizer, a língua portuguesa é muito falada, não só aqui no Brasil, mas mesmo nos outros países da Europa, é muito falada e é muito ensinada. Às vezes as pessoas não pensam muito isso, mas há um largo ensino do português nos outros países e isso é muito importante, porque muitas vezes eles até nem sabiam muito bem o que era Portugal e agora sabem. Isso eu acho muito bem. Mas agora, até nisso dos velhos, eu uma vez fui a uma escola na Alemanha e o livro que eles tinham lido falava muito de pais, tios, avós, primos em segundo grau, em terceiro, por aí fora. E eu achava que os miúdos se riam muito com isto e diziam-me sempre, parece uma história maravilhosa. Até que um dia perguntei à professora, mas porquê é que eles dizem isto? É porque nós cá, a família, é pai, mãe, avó no Natal. E, portanto... Aquela imagem do Natal, que hoje tem mais grisalhos que crianças, também é uma imagem e avó forte, no Natal, pá.
E eu falava naquela família toda, portanto, também não é só cá, quer dizer, os velhos também são... Dito mundo desenvolvido, Claro, dito vive mundo circunstâncias muito desenvolvido, idênticas. vivem circunstâncias muito idênticas. E depois há, ainda referindo aqui assim ao filme, que eu gostei muito do filme também, a mulher começou a trabalhar, não é? Antes não saía. Está a antecipar a minha próxima Então vá lá Mas perguntar. não. É que não, é que Vá lá. o ano 1982, teoricamente é um ano como outro qualquer, não é? É várias vezes aqui citado porque é uma charneira, Exato. é uma inversão de tendência e que tem muito a ver com o papel da mulher na sociedade. E de repente já passaram outra vez quase 40 anos. É verdade. A mulher em Portugal ainda não é suficientemente apoiada no sentido de permitir, há outra frase que eu adorei, que é: ninguém quer pressionar ninguém a ter mais filhos, quer-se pelo contrário garantir condições para as pessoas tenham os filhos que querem. Exatamente. E este também parece uma perspectiva muito importante, ou seja, não, quem tem filhos, quem quiser ter filhos. Mas estamos nós a dar às mulheres hoje, 40 anos depois dessa inversão preocupante que é o lado bom da entrada no mercado de trabalho, trouxe o lado mau da não renovação geracional, condições para inverter isso? Pois, se calhar não estamos, porque nós sabemos muito bem que as mulheres trabalham cá fora e depois chegam a casa e ainda trabalham mais. Mas isto penso que tem que ser mudado, não é? Mas há outra coisa que ali foi dito, que é: a mulher trabalha. E vamos lá, as mulheres trabalham fora de casa. E não me parece que aquelas mulheres que trabalham porque gostam de ir fora de casa, gostassem de o fazer dentro de casa. Há ali aquela imagem da senhora que está no computador e os meninos estão ao lado. O trabalho é sempre fora de casa, eu acho. Eu quando saí para trabalhar, nem quero saber o que é que foi. Porque eu era muito nova, porque não sei o quê, porque na minha família lá as velhotas para já nunca me tinham deixado de estudar, nem nada, e eu ir trabalhar foi uma coisa complicada, eu tinha 18 anos. E trabalho é fora de casa. Agora, o que tem que se entender é que depois a mulher, quando chega a casa, pode fazer umas coisas, os outros podem fazer outras, mas que ela tem que ter a sua vida também, se ela quer. Se ela quer, evidentemente, ela tem que ter a sua vida e tem que desfrutar da sua vida e fazer outras coisas. E isso é que eu penso que às vezes não está ainda tão seguro. Há aquela velha expressão, não é? Lá em casa o meu marido ajuda-me muito. Não ajuda, também trabalha, pronto, tem que ser isso, não é? E isso às vezes ainda não está assim muito bem conseguido, não está. E quando víamos, por exemplo, aquele exemplo da École Maternelle em França, não é? Exatamente. Aquele número também é daquelas campainhas que... A École Maternelle, e eu vivi em França nos anos 60, e vi o que era tudo isso. A École Maternelle era uma coisa que nós cá devíamos ter feito, fizemos, mas não resultou, porque assim sim, quer dizer, as pessoas sabem que têm os filhos pequeninos E quanto a diferença de nascimentos por mulher é 1,4 para 1,9... Alguma coisa tem que explicar isto. Alguma coisa aconteceu. E tem ali, nós cá, o que é que nós temos? As creches, há assim uma não sei de onde, e são caras e não sei o quê. Portanto, não há essa atenção para com as crianças, para que as pessoas, a família, o pai, a mãe, possam ter a sua vida e possam encarar até a hipótese de ter mais um filho, mais 2 filhos, porque com aqueles apoios pode-se conseguir isso. Agora, quando não se tem ninguém a quem deixar as crianças, como é que a pessoa vai ter mais um filho? Já um é complicado, quanto mais os outros, não é? E as avós também, vamos lá ver, as avós às vezes também já são um bocadinho mais novas, também têm a sua vida, também trabalham, e às vezes não podem estar também completamente disponíveis. Portanto, a maternelle era uma coisa fundamental para aqui, eu acho. Pedro Góes, é de facto um daqueles números que saem deste documentário e que nos mostram que também há velocidades diferentes entre os países desenvolvidos e até geograficamente muito próximos, não é? Isto é possível inverter em Portugal, é possível regredir. Estou a falar da questão da fecundidade muito especificamente neste caso. A resposta é muito simples, não. Não. Em 1982 deixámos de cumprir o rácio de 2,1 filhos por casal, por mulher. O que significa que desde então acumulámos aqui um conjunto de anos onde nasceram menos crianças e, sobretudo, menos crianças do sexo feminino que já não podem nascer. E, portanto, só se estas muito menos mulheres que nasceram entre 1980 e a atualidade passassem a ter não 2,1 filhos, mas talvez 10,1 filhos, é que seria possível reverter esta circunstância. Ora, mas uma coisa é reverter, outra coisa é, por exemplo, corrigir. É possível uma correção de trajetória, recuperar algum terreno?
É possível, com políticas públicas adequadas, com a escola maternal, com políticas de apoio à conciliação de trabalho e família, é possível atenuar o que aí vem. Porque o que aí vem é uma tendência ainda decrescente dos parcos números que nós já temos. Especialmente porque, e para introduzir aqui um tema também forte, que é a questão das migrações, que são aqueles que nós atraímos, mas também aqueles que saíram do país ao longo da última década, que foram, sobretudo, jovens, em idade de ter filhos, e que eventualmente terão os seus filhos, mas não aqui. E fora do país já nascem muitos milhares de filhos de mãe portuguesa. Portanto, há uma questão de fuga de cérebros, mas também de fuga de braços, mesmo não querendo aqui fazer aqui uma divisão corpo-mente, não é? Não, sem dúvida. Os números de Londres, por exemplo, sozinha... Ou seja, não há só uma elite que foi embora e que dificilmente regressa, há gente que está a partir em idade ativa. A fuga de cérebros é um conceito que talvez devêssemos abandonar. Fugiu uma população mais qualificada, saiu uma população mais qualificada, porque a população portuguesa é mais qualificada, mas não necessariamente saíram os cérebros. Saiu de tudo um pouco. Todos, pois. No caso das mulheres, que são aquilo que importa para a fecundidade, é pouco importante se são mais qualificadas ou menos qualificadas, porque para a demografia os números contam exatamente da mesma forma, quer se tenha mais escolaridade ou menos escolaridade, como é e, portanto, não é muito importante a escolarização. O que é importante é nós percebermos que lá fora estão a nascer milhares de crianças que já não nasceram aqui e que se vão confrontar nos países onde nasceram com as dinâmicas que nós queremos que os imigrantes que para aqui vieram tenham, que é que permaneçam e que se mantenham aqui em gerações futuras. E só em Londres, o número é mágico, eu ia dizê-lo há pouco, nasceram mais crianças do que na maioria dos distritos em Portugal. Ou seja, nasceram mais crianças filhas de mães portuguesas em Londres do que em Bragança, Porto Alegre, Castelo Branco, Beja, Évora, Faro, provavelmente Coimbra. Convém sublinhar, filhas de portugueses. Filhas de mãe portuguesa, que é esse o conceito. E estamos a falar de 5 mil, 6 mil crianças, filhas de mãe portuguesa que nascem só em Londres. Se somarmos a este número o conjunto da diáspora, percebemos que a fecundidade e o ter ou não ter filhos depende muito da economia, depende muito da estabilidade, depende de tudo isto de que falámos aqui, depende de um fator que eu quero introduzir, porque eu acho que podemos ir também por aí no nosso debate, que é a questão da educação. O segredo para que no futuro possamos encarar estes desafios de uma forma mais natural e mais confortável é que temos que apostar ainda mais na educação. Porque as pensões das populações mais qualificadas, se forem pagas por populações mais qualificadas, custará menos, porque necessitaremos de menos contributos de cada um. Se deixarmos os nossos mais qualificados saírem e importarmos apenas imigrantes menos qualificados, a quem vamos pagar proporcionalmente vamos precisar de mais gente muito mais para descontar. Claro. Pedro, independentemente de ciclos que são naturais e que têm a ver, de facto, com esta globalização, com o investimento na área da economia, a questão das políticas públicas é a chave nesta evolução. E a pergunta que eu gostaria de fazer é: tem havido preocupação a este nível? Sabe que os jornalistas adoram fazer estas perguntas, que são julgadoras do passado, mas como estamos aqui a olhar para décadas e verdadeiramente temos um problema em mãos, temos uma grande dificuldade, tem acontecido alguma coisa de relevante ao nível das políticas públicas relativas à demografia em Portugal? Não, genericamente não. Temos dado pequenos passos, mas insuficientes para ir à procura de um resultado melhor no futuro. Ou seja, por exemplo, neste orçamento discutiu-se muito o apoio para os primeiros escalões do IRS, no apoio às creches. É um pequeno passo interessante, mas temos que dar mais passos e se calhar mais rápidos, porque há aqui algo que também passa no filme, que é que o tempo passa muito depressa para todos nós e todos nós ficamos mais velhos sem nos darmos conta que o tempo passou e, de repente, percebemos que aquilo que devíamos ter feito pouco a pouco, temos agora que fazer de repente. E às vezes já não é possível. Mas esta até é uma área de saber, e corrigir-me-á se eu estiver errado, e obviamente estão todos livres para intervir, em que é mais fácil prever uma evolução. Não é? Estamos no domínio das ciências sociais, temos dados muito fiáveis, muitos deles constam do nosso documentário, portanto é possível estabelecer 20, 30, 50 anos umas tendências relativamente seguras, mais pessimistas ou menos. Então o que é que está a faltar? Está a faltar, do ponto das políticas, esta mesma visão prospectiva de a longo prazo haver um caminho preparado? Sim, talvez tenha a ver com o ciclo político ser muito rápido. Não é? O ciclo político de 4 anos é insuficiente para encararmos estes problemas de longo prazo. Necessitaríamos de um consenso social
que consiga abarcar, de facto, este período longo que vem à nossa frente. Só para termos uma ideia, as pessoas que se vão reformar em 2050 já estão no mercado de trabalho. Não é já nasceram, elas já estão no mercado de trabalho. Portanto, nós já sabemos exatamente, no momento em que ali as nossas projeções nos dizem o que vai acontecer, já sabemos de que forma é que lá chegaremos. E temos aqui alguns desafios pela frente. Desde logo, o desafio do emprego jovem, que eu acho que é um desafio que temos que encarar de frente, ainda não o estamos a fazer. Se todos estes jovens, que são muito qualificados, estão a tardar a chegar ao mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho não lhes dá oportunidades. Se quando chegam ao mercado de trabalho têm empregos muito precários ou mal pagos, isto significa que as suas pensões de reforma vão, obviamente, depender de todos estes fatores. Sabendo isto, nós devemos estar a fazer exatamente o contrário, que era a valorizar os mais qualificados que estão a entrar hoje no mercado de trabalho, dando-lhes a possibilidade de acumularem nestes períodos de alguma expansão económica aquilo que nos períodos de recessão seguramente não vão ter. E não estamos, obviamente, com todo esse cuidado que devíamos ter. José Manuel Sobral, tivemos aqui referidos também dois casos singulares, o de Ponte de Sor e o do Fundão, como exemplos de políticas públicas, neste caso a uma escala local, mas que são capazes de fomentar a possibilidade de erradicar gente jovem, gente qualificada, que tem um emprego que vale a pena e que nesse sentido consegue combater uma tendência de desertificação de uma parte do país. Isto, por um lado, a pergunta é, são exemplos replicáveis noutros locais e verdadeiramente úteis para a matéria que estamos aqui a discutir? Eu penso que são úteis. Se são ou não replicáveis depende de diversos fatores. Depende de fatores que dependem até... Mas se é possível criar 70 startups no Fundão, não é? É possível, mas e atrair... necessitou de algum capital, necessitou de alguns recursos, quer públicos, quer privados. Mas também de uma ideia inicial de que é possível. Ainda não respondi ao resto da pergunta. A primeira coisa que há são recursos de natureza estrutural, que começam em coisas tão básicas como que fundos destina a União Europeia a Portugal, chamados fundos de coesão. Qual é a capacidade que um Estado de 10 milhões de habitantes tem para se impor politicamente e fazer alianças, como tenta fazer, entre os países do ar Mediterrâneo, que são, no geral, de uma maneira geral, mais pobres, face ao eixo económico dominante na Europa, que é o alemão, o holandês, austríaco, o franco-alemão também, agora que a Grã-Bretanha saiu, para trazer, evidentemente, atrair capitais e recursos da União também para este país. Este é o primeiro fator. É necessário esses recursos porque os recursos que há disponíveis por parte do Estado português e do capital privado português são sempre limitados. E depois há que ter em conta também o papel que têm as pessoas. Mesmo sem olhar para casos como o do Ponte de Sor ou como o do Fundão, eu diria que há uma variável muito importante a nível local, e nomeadamente ao nível dos municípios, que é quem são as equipas municipais. Claro. Uma boa equipa municipal dedicada, com capacidade, faz muitas vezes a diferença. De manter essas cidades, que é aquilo que resiste, algumas capitais de concelho, ou até inovam, como é o caso de Fundão e Ponte de Sor, ou resistem bem, como a capital de Viseu, que, no entanto, todo o distrito e toda a área rural perde população. Muitas vezes esses casos dependem de quem é que está na Câmara, quem é que consegue agregar e quem é que, a partir da Câmara, da sua própria capacidade dessas equipas, consegue dialogar não apenas com o Estado Central português, para, evidentemente, obter as políticas públicas mais adequadas naquele território, mas consegue dialogar, nomeadamente, com Bruxelas. Portanto, há aqui múltiplos atores. Havendo uma visão prospectiva e uma capacidade política que passe por dialogar e cativar. Capacidade política, capital humano nas equipas que estão a nível local, para elas próprias serem os protagonistas. E não tem dúvida que o país tem a ganhar com isso, com a capacidade de retirar pressão demográfica das grandes cidades do litoral. Sim. Penso que sim, que tem a ganhar. E repovoar, não é? Sim, repovoar. Nunca voltaremos àquilo que que era de antes, nem há população, nem é desejável imaginar que os portugueses... Mas depois vivemos o drama dos incêndios porque só há idosos e bombeiros para cuidar daquilo. Ninguém quer os portugueses no minifúndio ou na ausência de terra em que muitos viviam numa existência miserável. Mas por todas as questões, a começar pelas questões até da natureza das alterações climáticas e do ordenamento do território, devemos inverter toda esta dinâmica, ganhando
numa qualidade de vida sustentável, ganhando pessoas para terem uma qualidade de vida sustentável, não apenas aqueles 3 jovens pioneiros que gostei muito de ouvir, aliás, no cenário belíssimo da Ilha das Flores, no cenário belíssimo, não apenas esses jovens, mas para manter e fazer regressar pessoas de forma sustentada, pelo menos a uma parte do território. É importante para retirar a pressão, nomeadamente sobre a Grande Lisboa, que, por outro lado, tem muita pressão também, porque, evidentemente, é hoje um destino importante do turismo à escala mundial, e eu não desvalorizo o impacto que tem, positivo em termos económicos, mas também presto atenção a outros impactos em termos de custo de vida, se tornar-se muito oneroso para as gerações mais novas, que ainda Já é hoje. Já o é nos nossos dias. Portanto, a esse impacto positivo, há, no entanto, e tendo em conta esse impacto positivo, como eu digo, é benéfico que não continue a operar-se a concentração dessa maneira, que se recuperem centros no interior agregadores da população, inclusivamente para atuarem como guardiões em torno do ordenamento do território, para evitar a propagação, ou pelo menos a reprodução ampliada, de tragédias como foram essas dos incêndios, mas podia ser a das enchentes, porque os rios também estão por ordenar, etc, etc. Alice Vieira, antes de dar a oportunidade à plateia de lhes colocar algumas perguntas, há uma conversa nossa de que me lembro quando esteve no Fronteiras 21 sobre a importância de envelhecer bem, estar em contacto com os mais novos. Não é? Sim, isso é fundamental. E eu retomava isso, porque estamos aqui a falar das gerações, que é fundamental cruzarem-se, de um envelhecer útil e bom, que é possível. Eu sempre tive gente muito nova comigo. A Alice já disse 2 ou 3 vezes, eu sempre estive com velhos, mas também sempre esteve com novos. Eu estive com velhos mais na minha infância e na minha juventude. Isso é que eram os velhos todos e nem me deixaram ir à escola. Foi assim uma coisa complicada. Pronto, mas estou aqui. Agora, eu já como adulta, não é? Sempre tive muita gente nova lá em casa. Escreve para eles Mas mesmo antes, há décadas. Eu só comecei a escrever com 35 anos, já não era assim muito criança. E, portanto, mesmo antes disso, que eu estava nos jornais, sempre tive muita gente nova comigo. E eles gostavam muito de ir lá para casa, porque eu não fazia nada aquilo que as pessoas normalmente... Quando eu digo que as avós têm de estar com os meninos, quando têm tempo para eles, é para não fazer da avó, sei lá, a creche ou o ATL, não, ela tem que brincar com eles, e foi sempre isso que eu fiz. Se calhar por isso, eles hoje gostam muito, o meu neto mais novo, que tem 20 anos, vai sempre jantar comigo uma vez por semana, telefona-me, vai lá à casa, os outros não, porque não estão cá, mas... E com os velhos também tenho muito boas relações. E acho que é fundamental. Eu, por exemplo, trabalhei muito tempo numa aldeia, numa terra, na Argentina, que é a província do El Chaco. A província do El Chaco é a coisa mais miserável que se pode pensar. A capital chama-se Resistência, só tem uma rua alcatroada. E o que é que aquela gente faz? Há lá uma fundação do Mempo Giardinelli, que é uma pessoa extraordinária, que faz exatamente isso, que leva as avós a estar com os netos. As avós contam o que é que foi a sua vida, como é que eles passaram. Os netos vão para a casa das avós, ajudam-nos em casa e depois, no final, há sempre um prémio para a melhor avó e para o melhor neto. Pronto. E aquilo dinamiza as avós todas. Eu estive lá uma série de vezes e era muito engraçado ver como realmente eles gostavam de estar uns com os outros. Não era propositado, eles gostavam mesmo. E isso, mesmo para o nosso envelhecimento, eu acho que teria envelhecido muito pior se não tivesse tanta gente nova ao pé de mim, não é? E de resto, eu também lhe disse assim, lá nas fronteiras, a minha neta mais velha, que também está lá fora, é cientista, e então um dia mandou-me assim um quadro que eu tenho ao pé do meu computador e que diz: que idade terias se não soubesses a idade que tens? Eu acho que nós todos devemos ler aquilo todos os dias, porque realmente nós muitas vezes não temos a idade que nos dá o bilhete de identidade, não é? Eu não tenho certeza. Não. Nem eu. Não me mentalizo daquilo. Isso te garanto que também não. Não, porque, quer dizer, uma pessoa, eu tenho 77 e quando olho de manhã, que tenho lá 77, não tenho. E pronto, tive uma vida. Mas quando a Alice vier agora ainda orienta pontualmente oficinas de escrita criativa, sim. por exemplo. Mas olha, por exemplo, não te esqueças do que é que vais dizer, mas numa dessas, e é sempre a gente, digamos, adulta, não quer chamar idoso, nem... A pergunta era essa, quem é que lhe aparece? Não, é sempre gente muito, muito mais velha. E numa dessas oficinas de escrita, houve uma das senhoras, e nunca faltavam,
Houve uma das senhoras que depois, velhota, que depois no fim, quando aquilo acabou, foi ter comigo e disse, eu gostei tanto, mas sabe, aquilo que eu mais gostei foi ter de sair de casa para vir aqui. Portanto, é aquela história de eles estarem metidos em casa e de não terem ninguém em casa. E aquilo fazia-os sair de casa e ir para lá. Portanto, isso foi daquelas coisas que ela gostou mais, para além das outras coisas. E isso é muito motivador para as pessoas mais velhas. É claro, a gente escolhe um livro fácil de ler e não sei. E pronto, conversamos todos ali. E é muito engraçado vê-los, de repente, falar de coisas que normalmente nunca falavam. E animá-los, eu acho que isso que é muito bom. José Manuel Sobral, uma pergunta final para cada um também. Com ligação a isto, envelhecer bem também é continuar a aprender, não é? Esta questão, o Pedro Góes falava da importância da educação. A educação é uma coisa que deixou de ser um exclusivo da infância e da juventude. Faz sentido que aprendamos sempre, não é? Faz todo o sentido e, aliás, não só porque é importante para desempenharmos os nossos lugares, e evidentemente eu sou um académico e acho que um académico deve aprender até ao fim da sua própria carreira, mas é evidente que a curiosidade, a capacidade de adquirirmos conhecimentos e experiências de vida é uma coisa fundamental para se envelhecer Nas bem. diferenciações do envelhecimento que falava há pouco, esta capacidade de se relacionar, o tal sair de casa que falava Sim, é crucial. desde informarmos desta maneira até entrarmos em diálogo com públicos alargados, por exemplo, no movimento das universidades séniores e outros, mas na capacidade que nós temos, mesmo tendo que abandonar a vida ativa, e nós chegamos aos 70 anos, temos que jubilar-nos, mesmo que o júbilo possa ser pouco, é evidente, mas temos que nos jubilar, há um corte júbilo, na capacidade que temos para continuar a criar, para continuar a ser úteis, não apenas na nossa criatividade, mas para contribuirmos para o enriquecimento dos outros em termos de capital cultural, de capital escolar, que é uma coisa de que, seja qual for o cenário, a população portuguesa ou qualquer outra vai precisar para enfrentar o futuro. Vamos viver até mais tarde, vamos trabalhar até mais tarde. Quando se diz, Pedro, e retomo uma ideia sua de há pouco, que ser competitivo é não deixar sair os melhores, também é não deixar sair os mais velhos, que muitas vezes são os melhores, nas empresas, nas universidades, nas instituições. Não deixar sair talvez não seja a ideia importante. Não deixar sair no sentido absoluto. Isso. Não ver a pessoa como alguém que acabou. Isso. Realidade Eu concordo em pleno. Aliás, todas as estatísticas nos dizem que a nossa esperança média de vida vai continuar a subir ao longo dos próximos anos. Se calhar o tal júbilo vai ter que também subir. E é claro que quem está muito cansado na sua profissão vai achar isso um retrocesso. Mas eventualmente teremos que criar novas condições para que quem queira ficar possa ficar a tempo parcial, possa fazer outro tipo de contributos, possa deixar as rotinas a que tem estado habituado, mas continue a contribuir para a sociedade ao longo dos anos que se seguem a esse momento. Eu, há uns anos atrás, estive numa conferência com o Manuel de Oliveira, quando ele tinha 101 ou 102 anos. E os projetos que aquele homem com esta idade tinha é aqueles que eu quero ter quando lá chegar. Ou seja, quero ter ainda uma projeção de muitos anos à frente para deixar muita coisa por fazer, porque mesmo vivendo muito já não tive tempo. E eu creio que isso nos vai acontecer à maioria de nós, que é de continuarmos a ter projetos sucessivos. E a ideia de mudarmos de carreira, de mudarmos de vida, de mudarmos de país, é uma ideia que eu acho interessante para todas as idades. E há cada vez mais avós que fazem isso mesmo, vão viver com os netos que vivem lá fora e aprendem com os netos. E, obviamente, aprender ao longo da vida parece-me inevitável. Vem aí o 5G, vai ser um desafio para todos nós, para os mais velhos e para os mais novos. E vamos aprender como aprendemos a funcionar com telemóveis quando só havia telefones, ou com computadores quando só havia máquinas de escrever. Claro, exato. E conseguimos fazer isso tudo no nosso tempo de vida, outras revoluções virão. Posso dizer só, olha, Muito obrigado. Uma coisa? Diga, A propósito das idades. Eu também me esqueci de me reformar. O meu filho é que me lembrou, reformei no ano passado com 76 e ainda fui muito tempo. Esqueci-me de me reformar. Então, e ele é que me boa lembrou, frase. tu não devias estar reformada. Eu disse, olha, pois devia. E pronto. E ainda trabalho muito mais agora do que trabalhava de antes. Mas a propósito do envelhecimento, há aquela atriz que todos nós devemos conhecer, que é a Carmen de Loures. A Carmen de Loures tem 96. E a Carmen de Loures um dia estava a dar uma entrevista na rádio, eu estava a ouvir, e dizia para o locutor: ai, António, aquilo que eu digo tantas vezes, as coisas que eu faria se tivesse agora 80...
que é Francisco. Isso é profundamente animador, José Manuel Sobral. Estás a ver? É só um último apontamento. Eu penso que o antropólogo talvez que eu mais admiro, porque ele faleceu há poucos anos, era Sir Jack Goody. E o Sir Jack Goody escreveu, que foi um antropólogo que escreveu nas suas últimas décadas, muito preocupado com analisar o que estava a passar ao nível da Eurásia, e nomeadamente porque é que o Oeste declinava e o Leste da Eurásia subia, que é uma questão da maior importância hoje e nos anos que vão seguir. O Sir Jack tinha escrito muito poucos livros até o momento em que se reformou como professor da Universidade de Cambridge. Tinha muitos comitês. Depois de se reformar, até chegar aos quase 100 anos, eu creio que ele escreveu pelo menos uma dúzia ou dúzia e meia de livros a seguir. Portanto, estava vivo, estava a trabalhar com uma criatividade e um conhecimento como nunca antes, finalmente liberto de outro tipo de tarefas que teve que fazer antes. Com certeza. Bem, belos exemplos que aqui ficam. É o momento então em que a proposta é eu distribuir este admirável microfone pela plateia. Portanto, pedia que quem tiver vontade de colocar alguma pergunta o possa fazer agora, porque além de ter essa possibilidade de colocar a pergunta, já ali um candidato, vai ter a possibilidade de ver voar este artefacto que me garantem que não magoa ninguém. Portanto, para fazer chegar ali ao fundo, eu vou começar por aqui, não se importam? E depois fazem chegar. Garantem que eu até podia chutar, mas não vou arriscar à primeira vez. Ora, aí vai. É continuar a seguir até lá ao fundo? Epa, não dá. Dá, vai funcionar. E chega lá e funciona. Agora, última instrução. Tenho que falar mesmo para essa cruzinha que está em cima, que é aí que está o chamado microfone de lapela bem escondido. Pedia que se identificassem e colocassem uma questão concreta, de preferência a um dos oradores, eventualmente a todos, mas a um era o ideal porque não temos, obviamente, muito tempo. Faz favor, muito obrigado. Olá, eu sou o João. Funciona. João, muito obrigado. Sim. A pergunta que tenho para fazer tem a ver com as oportunidades que o decréscimo populacional também pode ter. Porque aqui no filme e depois na conversa que tem estado a ser animada por vós, tem sido mais referenciado toda a componente negativa que um decréscimo populacional em Portugal vai trazer, mas provavelmente também num cenário mundial, como estavam a dizer, de crescimento populacional acelerado, de maquinização da economia, de degradação ambiental. Se calhar também a situação que está a acontecer em Portugal também é um prenúncio de uma modernidade daquilo que será uma sociedade mais sustentável, com populações mais concentradas, com territórios melhor geridos, infraestruturas também mais concentradas. E isso também vai, se calhar, oferecer uma oportunidade em termos de sustentabilidade. Queria apenas passar a questão ao Pedro. Obrigado pela questão, José Manuel. Obrigado. Tanto o José Manuel como o Pedro poderão responder, mas... É muito difícil responder ou sim ou não a uma pergunta dessas. As questões são muito complicadas. Vai sempre, evidentemente, haver oportunidades para os mais novos e um cenário que pode ser pessimista em termos demográficos para algo chamados portugueses não é necessariamente... Mas esta questão da adequação de recursos ao número de pessoas em determinadas zonas... Era isso que eu ia dizer. Não é necessariamente má para o conjunto da humanidade. Não é necessariamente uma tragédia, a não ser para os envolvidos, e penso que acabará por ser para todos, mas não é necessariamente má para o conjunto da humanidade que Portugal não tenha sequer 8 milhões em final deste século. Tudo depende. Agora, 100 pessoas, e como estas coisas nunca acontecem exatamente como a gente imagina, e o mais que podemos fazer é imaginar com os pés, digamos, assentes na terra, e com os números à frente. É difícil pensar que um território é melhor gerido ambientalmente quando ele não tem ninguém, ou quando ele já só tem uma população residual de velhos. É difícil pensar nisso, porque há as coisas mais comezinhas, como, por exemplo, de repente uma ribeira ou o Rio Sado ficar com as margens atravancadas numa cheia. E eu vi isso, de repente, porque ninguém andou ali a consolidar as margens com árvores durante anos. E é difícil pensarmos que os recursos públicos vão tratar de todas as ribeiras e ribeirinhos do país de maneira, evidentemente, a isto ficar regido em termos ótimos. Portanto, podemos ter problemas. É evidente que o planeta, se continua a crescer como tem em termos populacionais,
pode ter problemas, evidentemente, com os seus recursos, a não ser que eu seja, como há pontos de vista desse tipo, que pense que não vale a pena preocuparmos muito com isto, porque a ciência resolve tudo. Eu creio que a ciência não vai resolver de tudo. Pedro, alguma nota sobre isto? Só um dado, talvez, para pensarmos. A população mundial vai continuar a crescer pelo menos até 2100. E vamos, em 2100, ter talvez 11 bilhões de pessoas. Portanto, o cenário de que Portugal ficará um pouco melhor quando tudo à nossa volta se está a desmoronar não é propriamente um cenário que seja realista. Eu costumo dar o exemplo da Nigéria, que eu acho que é um exemplo muito ilustrativo. A Nigéria tem, nesta altura, mais ou menos a mesma população do Brasil. Em 2050, a Nigéria atingirá 500 milhões de pessoas e, no final do século, se nada for feito, chegará quase aos 900 milhões de pessoas. Ora, a Nigéria hoje já é o país que todos nós conhecemos, com escassez de recursos, para alimentar uma população que já é gigantesca, de 200 milhões de pessoas. Portanto, uma parte desta população virá necessariamente à procura de trabalho nos países mais a norte, onde ele existir. E por isso alguns dos empregos que poderiam ser preenchidos por portugueses serão preenchidos por nigerianos, porque nós não seremos competitivos, quereremos um salário mais alto ou quereremos executar outras funções. Portanto, sim, há muitas oportunidades, mas também há muitos desafios. Para além disso, há a mecanização que está a acontecer e que nos próximos anos é inevitável. Todas as funções que são repetitivas tenderão a ser melhor realizáveis por máquinas, por robôs, até pela incorporação de inteligência artificial. Isso está a acontecer já à nossa volta, nós percebemos isso naquilo que são os serviços que hoje incorporamos no telemóvel que temos no bolso, com as apps de serviços que vão permanentemente crescendo. No futuro será também assim. Eu costumo brincar dizendo que dentro de 20 anos toda a gente em Portugal terá emprego. Nós não sabemos em que profissão é que eles vão exercer esse emprego, porque provavelmente a maioria das profissões dentro de 20 anos não foram ainda inventadas hoje. E por isso não sabemos muito bem como preparar-nos para esse futuro tão próximo, quanto mais para o futuro em 2100, onde o mundo será radicalmente diferente do que é hoje. Muito obrigado. Mais alguma questão? Muito obrigado. Vai ter que rolar a bola? Não, tem que ir pelo ar. Isso não, agora não vale. Agora criamos essa expectativa. Vá, aproveita. Fazer rodar para a fila do meio. Isso. Sempre andar. Vai lá chegar. Ui. Ai, se não olhar, há este risco. Mas não magoa, está aprovado. Está ali. Vamos lá. Boa. Boa tarde. Como é que se chama? Joana. Joana, faz favor. Joana. Muito obrigado. Obrigada pelas intervenções. Antes de começar com a minha pergunta, gostaria só de... Peço-lhe é que direcione mesmo essa cruzinha para ouvir muito Assim. bem. Não, senhor. Muito obrigado. Assim está melhor? Está ótimo. Antes de começar a minha pergunta, queria, antes de mais, agradecer todas as intervenções muito interessantes sobre este tema e referir... Há aqui um capítulo novo que penso que também será interessante abordar, relativamente às mudanças que, há pouco, quando se falava no debate do maior apoio para a mulher que trabalha ou o casal que trabalha, para que consiga conciliar melhor o trabalho com a vida familiar e o cuidado com os filhos. Será interessante ver nos próximos tempos também as mudanças que já estão a começar a surgir com o teletrabalho, com as novas tecnologias, com o trabalho à distância, com o trabalho mais flexível que a maior parte das empresas também estão a proporcionar aos seus colaboradores. Fala-se, enfim, na Europa, não tanto em Portugal, talvez, ainda, por enquanto, espero que em breve, da semana de trabalho de 4 dias. Muitas empresas já estão a dar uma tarde ou mesmo, enfim, algumas horas por semana aos seus colaboradores para fazer o seu trabalho em casa. Portanto, isto penso que será uma luzinha de esperança, a ver como é que poderá ajudar as famílias a gerir melhor este tempo de trabalho. A minha questão mais concreta tem a ver com outros países que atravessam situações semelhantes à de Portugal, quer no caso da quebra da natalidade, quer no caso do aumento, portanto, do envelhecimento. Como é que esses países têm lidado com estas situações? Que tipo de políticas têm adotado que tenham tido sucesso, quer na parte do envelhecimento, quer na parte da natalidade?
e como é que Portugal pode inspirar-se nesses modelos para nós próprios aplicarmos. E Joana. falo não só de políticas governamentais, mas também nós, cidadãos, como é que nós nos podemos organizar a nível coletivo, sem dependermos sempre que seja o Estado a fazer tudo. Mas pronto, era essa a minha... Joana, muito obrigado. Peço-lhe só que fique fiel depositária desse microfone magnífico, a ver se ainda conseguimos recolher mais uma opinião da plateia, Pedro. Muito bem. Eu acho, muito obrigado pela sua intervenção. Acho que colocou dois temas que de facto nos faltavam. Essa ideia de que no futuro não precisaremos de nos mover para ir trabalhar, de que aqui no documentário se falava muito dos anos que se perdem no carro ou a caminho do trabalho, e portanto esse é um ponto muito importante. Talvez coletivamente possamos contribuir para despoluir um pouco as nossas cidades se adotarmos essa posição. Parece-me essencial pensarmos nisso. Acho que a segunda questão é uma questão que também nos desafia muito. Em primeiro lugar, porque nós já não temos muita gente acima de nós para a qual olhar. Temos muitos países a olhar para Portugal porque nós já somos o 5º país mais envelhecido do mundo. E, portanto, já muita gente espera encontrar em Portugal as soluções para aplicar no futuro quando os seus países lá chegarem. Mais envelhecidos que Portugal, com um bom exemplo, temos alguns países, o Japão, por exemplo, que está hoje com uma estratégia de captação de migrantes muito dinâmica, porque necessita desses migrantes para a sua economia, para a continuidade da sua produtividade. E esse é um bom exemplo, porque eles têm ido à procura da sua própria diáspora. Para ter uma ideia, talvez entre 500 e 750 mil brasileiros de origem japonesa estão hoje no Japão a trabalhar, porque consideram que essa população poderá ser talvez mais facilmente integrável. Eu não quero muito ir por aí, não sou muito nacionalista, portanto acho que todos os que vierem para Portugal devem ser bem acolhidos e são bem-vindos. Os descendentes de portugueses ou os descendentes de qualquer outra coisa. Há bocadinho ouvi o José Manuel Sobral falar dos afrodescendentes. Eu quero lembrar que todos nós somos afrodescendentes, já que a genética nos mostra que o homem enquanto espécie terá nascido algures em África. Portanto, é-me indiferente de onde virão. Agora, creio que a conciliação que a sociedade civil terá que fazer no futuro com as políticas do Estado é a equação dinâmica que nos permitirá vencer o futuro. Por exemplo, na questão do género e da questão da igualdade de género, começa em cada uma das nossas casas e, portanto, não há políticas de apoio à maternidade, há políticas de apoio à parentalidade de uma forma geral e essas políticas têm que ser bem-sucedidas, dirigidas a quem queira ficar a cuidar dos filhos, os homens, as mulheres, os avós, os tios ou quem nós quisermos que esteja a cuidar dos nossos filhos. Temos que negociar com os nossos patrões para que eles percebam essa dinâmica, a necessidade de nos dispensar por umas horas se precisarmos de ir falar com o diretor de turma ou se um dos nossos filhos estiver doente, sem que isso nos penalize. Políticas de reintrodução no mercado de trabalho para as mães que têm os filhos, que quando regressem não sejam penalizadas pelo tempo que decidiram ficar em casa. A Inglaterra faz isto já há muitos anos no emprego público, parecer-me algo que poderíamos começar também a fazer em Portugal. Uma mulher que teve filhos ganha pontos extra quando decidir voltar. Políticas de conciliação, na verdade, entre aquilo que é a nossa vida familiar, que está cada vez mais concentrada nos finais do dia, nos fins de semana e alguns dias nas férias, e a vida profissional que ocupa hoje a grande maioria do nosso tempo, são necessariamente bem-vindas. Pior do que isso, têm obrigatoriamente que começar a ser pensadas, porque sem elas não haverá futuro. Muito obrigado, Pedro Góis. Eu ia dizer, a menos que haja alguém que tenha muita vontade de colocar uma pergunta, pedi-lhe que fosse muito rápido, estamos no limite do nosso tempo, estamos a cumprir tão bem que não vamos prejudicar isto agora. Muito boa tarde, muito obrigado. Luís Cardiga. Peço desculpa, não ouvi. Luís Cardiga, tenho 67 anos, estou ligado à saúde há 45 Tem que aproximar só mais um pouco, Luís, por favor. Aqui? Assim? Isso, ótimo, Ok. obrigado. Chamo-me Luís Cardiga, tenho 67 anos e estou ligado à saúde há 47. Eu ouço com muita atenção e ouvi com toda a atenção, e pessoas que estudam este tema, e, portanto, eu assisti ao nascimento do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, a área da saúde e, portanto, estas questões do envelhecimento ao longo destas últimas décadas. Eu só faço duas perguntas, digamos, às pessoas do painel, e que são: como é que é possível este país ter políticas de natalidade quando a gente olha para as famílias numerosas, não é o meu caso, eu só tenho 2 netos.
Como é que é possível, se as pessoas têm problemas fiscais, têm problemas de toda a ordem, que não convidam nada a terem filhos? Não é possível. Segunda questão, como é que é possível que neste país hajam pessoas altamente responsáveis que deram, no passado, 300 ou 400 euros para as pessoas terem filhos? Não é possível. Eu peço imensa desculpa. Não é possível. O que é que eu quero chegar à conclusão? Quero chegar à conclusão que realmente o regime tem que ter políticas de longo prazo. Por isso é que se fala nas reformas da educação, na saúde. Pois é, mas isso é preciso reformas a 10 anos. O problema é de haver vontade política. Portanto, vamos sempre bater de quem manda e quem orienta as políticas e quem faz orçamentos já ajustados, etc. É muito simples. Muito bem. Assim as pessoas queiram. Luís, agradeço a sua colaboração, muito obrigado. Pedro, no fundo é um sublinhado de algo que falamos aqui. A necessidade de olhar mais a longo prazo e, eventualmente, os ciclos políticos não estarem a favorecer uma série de decisões fundamentais. Sem dúvida. Eu saio daqui com muita esperança, porque agora que nos viramos para aí, que vocês estão um pouco mais iluminados, percebemos que não são só cabelos grisalhos que estão desse lado e que há gente de todas as gerações. Portanto, há gente de todas as gerações que, seguramente, no futuro vai pensar em políticas que no passado não pensámos. Parece-me óbvio que não temos tido as políticas de que necessitamos. Não sei se teremos tempo para colmatar tudo aquilo que não fizemos no passado recente, mas tenho a certeza de que há ainda muita coisa a fazer à nossa frente. Eu, nos seminários de demografia, acabo sempre da mesma maneira, que é quando as pessoas estão para sair, eu digo, ide irreproduzivos. Porque, na verdade, é essa a solução imediata para as nossas questões. Boa. E é um final bem humorado, portanto adequa-se completamente. Se começamos em tons mais de preocupação, acabamos com um sorriso, que é sempre ótimo. Quero, obviamente, agradecer mais uma vez o contributo da Alice Vieira, José Manuel Sobral, Pedro Góes, muito obrigado.